boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 24ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 16 de julho. Estão em pauta 186 processos. Havendo quórum legal e presente Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Igreja Câmara para aprovação a ata da 23ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processos. Estamos com o nosso quórum completo hoje e temos bastante processo para a nossa pauta. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações de registro. Senhor presidente, Conselheiro Marco Antônio. eu estou solicitando a inclusão em pauta do processo TC 255 de 2010, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estevão Antônio Fiório. Considero incluído. Obrigado. Senhor presidente, Conselheira Márcia. dou ciência ao plenário, esta Câmara, que decidi monocraticamente pela notificação nos processos 3.747 de 2014, IPAS de Rio Novo do Sul, omissão de prestação de contas bimestral, responsável Alexandre da Silva Peçanha, 3.616 de 2014, SAAI de Marilândia, omissão de prestação de contas bimestral, responsável Wagner Lorenzini, Fundo Municipal de e processo 5.270 de 2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição de Castelo, omissão de prestação de contas bimestral, responsável Jefferson Venturim Aires. Muito obrigado, Excelência. Continua franqueada a palavra. Não tem, não. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Excepcionalmente, hoje não temos apreciação de medidas cautelares e urgentes, também não temos. Vamos direto para a leitura de acordos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para a leitura. Acórdão, boa tarde a todos. Acórdão 209 de 2014, processo 2860 de 2013, Hospital João dos Santos Neves, prestação de contas anual, regular a quitação e extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Antônio Usberti, João Luiz Barbosa, Assumar Pereira, Norma Santini, Sueli Rossi, arquivar. Acórdão 445/2014, processo 2200/2012, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, prestação de contas anual, extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao senhor Vandeir Luiz da Silva, arquivar. Acórdão 477/2014, processo 2415, prestação de contas anual exercício 2006, SEASA, processo saneado, quitação aos senhores Elmar Potrates e Decelino Mongim, arquivar. Parecer prévio 057/2014, processo 2200/2012, prestação de contas anual exercício 2011, Abraão Lincoln Eliseu, parecer prévio pela aprovação com ressalvo, determinações, arquivar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente. O acordo TC 485/2014, processo TC 2452/2012, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, prestações de contas anual exercício de 2011, responsável na Ciência Luzia Modernese Vicente, extinção do processo sem resolução do mérito em relação à senhora Maria Lúcia Reale Recla, contabilista, arquivar.
Parecer prévio TC 030-2014, processo TC 2452-2012, prestação de contas anual, exercício de 2011, parecer prévio pela aprovação com ressalva a arquivar, relativamente à senhora Naciane Vicente. Senhor presidente, foram chegadas às mãos aqui notificação, com aquiescência proceder à leitura. Por favor. Informo plenário que decidi monocraticamente pela citação, processo 378-2013, prestação de contas anual 2012, Prefeitura de Iconha, José Carlos Checon, 30 dias, na forma da ITI, processo 7582-2012, representação, Instituto Presidente Servidores de Mimoso do Sul, Lúcia Maria Fontes Gomes e outros, citação 30 dias, também na forma da ITI. Decidi monocraticamente pela notificação, processo TC 3789-2014, prestação de contas anual 2013, Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano em liquidação Conduza, Maria Estela Pinotti, a liquidante, 10 dias, 31/13 de 2014, omissão relatório resumido da execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, primeiro bimestre de exercício de 2014, Darlene Detman, 10 dias, 5178-2014, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de exercício de 2014, Prefeitura de Bitirama, Javan de Oliveira Silva, 10 dias, 4775-2014, representação, Prefeitura de Santa Leopoldina, Gedielson da Silva Martins, notificação 5 dias, 1646-2014, instauração à tomada de contas, exercício 2011, Escola de Serviço Público Espírito Santo, Márcia Almeida Machado, encaminhamento, notificação 90 dias, 6448-2014, prestação de contas anual 2013, Prefeitura de 12 Rio Preto, Cláudio Martins Basso, 10 dias, 3787-2014, prestação de contas anual 2013, Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo, Tânia Saad Noé, 10 dias, 6649-2014, Prefeitura de Ibatiba, José Alcúrio de Oliveira, 10 dias. É só, retorno a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Também eu tenho leitura de acórdão. Acórdão 430-2014, processo 3215-2012, prestação de contas anual, Banesp, distribuidora de títulos e valores imobiliários, Banesp DTVM. Exercício 2011, contas regulares, quitação, recomendação e arquivar. Não havendo mais leitura de acórdãos e pareceres, passemos à fase de julgamentos e processos em pauta. Começamos com o processo 2864-2013, Câmara Municipal de Mucurici, prestação de contas anual, exercício de 2012. Nós estamos acompanhando a área técnica e Ministério Público, votando pela regularidade das contas do senhor Romário Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Mucurici, exercício 2012, dando quitação ao responsável. Voto ainda pela expedição de recomendação ao atual presidente da Câmara, para que observe o prazo estabelecido pela legislação em vigor para o envio da prestação de contas anual a este tribunal. Não há divergência. Processo 3332013, Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, prestação de contas anual, exercício 2012. Também estamos acompanhando o entendimento técnico da área técnica, votando pela regularidade das contas da senhora Edneia Figueira dos Anjos Oliveira, secretária municipal de saúde de Alfredo Chaves, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde daquele município desde 2012, dando quitação à responsável, sem divergência. Processo 6869-2010, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, relatório de auditoria, exercício 2009. Nós estamos também acompanhando o entendimento da área técnica. Se houver necessidade de fazer a leitura de algum ponto específico, eu farei. São várias irregularidades. Pela ordem, presidente. Pois não? Até para poupar a Vossa Excelência da leitura, a pergunta é se Vossa Excelência está acompanhando em totum a ITC. Estou acompanhando em totum a ITC. O que eu percebo da ITC? Contratação
Item 1.1.1, contratação indireta de profissionais da saúde por meio de pessoa interposta, responsável, prefeito Marques, Joadi Marques, prefeito municipal. Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal de Saúde, responsável, Joadi Lourenço Marques. Descumprimento de responsabilidades, obrigações pelo parceiro público constantes no termo de parceria 01/2009, responsável prefeito. Todas as irregularidades têm um único responsável, o prefeito. Logo, na sequência, Vossa Excelência tem também um processo que já vem com a matriz de responsabilidade, devidamente nos deixa com mais... o processo vem instruído com mais clareza para dosarmos a dosimetria da pena para A ou para B, para quem de fato é responsável pela irregularidade. Eu já tenho mantido um posicionamento firmado que quando há casos como esse e há também conforme as normas de contabilidade, conforme as normas de auditoria governamental, critérios nas irregularidades, critérios de relevância, risco e materialidade, eu acho que nós devemos refazer a instrução processual para que ela fique em conexão com o que determina a nossa legislação. Não só os princípios constitucionais, como nossa legislação própria. A nossa... Não sei se precisa... Por isso que eu quis sugerir a intervenção logo no início. Eu entendo as ponderações bastante pertinentes de Vossa Excelência, mas neste caso em concreto, por a área técnica não vislumbrar nenhum tipo de ressarcimento de valor, apenas a irregularidade, que nós estamos propondo aqui no voto uma multa de 1.000 VRTS e recomendações aqui e determinações, eu entendi que não seria o caso, neste processo específico de 2009, de voltar para a TEC para fazer a matriz e correndo o risco até de haver prescrição em alguns casos. De fato, mas eu compreendo, é uma bifurcação que nós nos encontramos. Aliás, a mudança de paradigma de entendimento, a prática do que é o correto foi feito sob a administração de Vossa Excelência, quando encaminhou o projeto de lei para a Assembleia e tal. Mas, assim, a jurisprudência ela é pacífica. Por exemplo, eu trago aqui recurso especial, o ministro Teori Zavascki. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos pareceres jurídicos, mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta. Ou seja, pode ser que ao avaliar a matriz de responsabilidade de um processo como esse, se verifique, por exemplo, que todos os atos, estou aqui supondo, que todos os atos ou parte deles foi alicerçado por pareceres técnicos, por pareceres jurídicos e tudo. Então, há a necessidade de se verificar e e identificar a relação de causalidade entre este gestor e a irregularidade. É exatamente o que diz também outra jurisprudência, recurso especial 414.697, ministro Herman Benjamin. Sim, a jurisprudência do STJ, por exemplo, rechaça a responsabilização objetiva na aplicação das irregularidades dos artigos 9º e 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Improbidade, que é matéria semelhante à nossa. Repare, conselheiro, que aqui não se fala em responsabilidade objetiva. Não é este o caso. Mas se é só ele que está sendo responsabilizado... O que nós estamos ponderando aqui são valores. Será que vale a pena, agora em já metade do ano de 2014, voltar para a área técnica
Mas eu vou adiantar para Vossa Excelência. Não, só um minutinho. Só um minutinho. Voltar para a área técnica, para reavaliar matriz de responsabilidade num voto, que a proposta aqui é uma multa de 1.000 VRTS. Não tem dano ao erário. Nós temos inúmeros processos mais relevantes, mais importantes, inclusive com o voto de Vossa Excelência mesmo e decisões em reuniões administrativas, para que nós foquemos no que é mais relevante e mais urgente. Voltar com esse processo para a área técnica e consumir uma semana, 2 ou 3 semanas, para chegar à conclusão. Até mais. Até mais. Porque vai ter que citar todo mundo, avaliar todo mundo. Não é razoável. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as ponderações do eminente conselheiro Rodrigo Chamon com a preocupação da questão da matriz de risco. E também entendo que o processo já teve longa tramitação, porque é dos idos lá de 2010, né? Já próximo a completar os seus 5 anos. 2009. 2010 o processo, 2009 o exercício. E eu realmente acho que o processo ele está numa fase madura, mas que nós podemos, obviamente, convergir o julgamento aí dependendo dos pensamentos e da convicção dos relatores. Aí eu questiono, pergunto ao eminente conselheiro, se não seria o caso de a gente, Vossa Excelência, no caso que tem essa posição, pedir vistas e formar um juízo de valor. Mas aí fica difícil, né? Na posição que se encontra. Eu vou ter que acabar pedindo vista em quase todos os processos, porque eu estou evoluindo para esse entendimento. Para mim fica claro que a imputação da responsabilização objetiva, ela é impedida constitucionalmente, já tem pacificação nos tribunais superiores. A nossa lei atual, ela preserva, assim, é de relevo registrar que a individualização da sanção, por exemplo, decorre do artigo 57, inciso 1, quando define claramente na fase instrutória o primeiro contato do nosso processo do tribunal com um processo, inciso 1, 57. Cabe ao tribunal ou ao relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro, como contratante ou parte interessada. Diploma legal estabelece que no dever de prestar conta o ordenador de despesa e o dirigente da entidade são responsáveis nos limites da responsabilidade a ser fixada pelo tribunal. Artigo 81, parágrafo 1º da nossa lei. As sanções previstas serão aplicadas de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular. Artigo 131, 132 da nossa lei. Artigo 383 do Regimento Interno. A sanção será aplicada de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o ato na medida da sua participação, combinado com o artigo 384, que estabelece a decisão que determinar a aplicação de multa, definirá as responsabilidades individuais. Artigo 388. Circunstâncias normativas. Avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a gravidade da falta, potencial de lesividade do ato para a administração pública. Isso é o comando que nós somos obrigados aqui a levarmos em conta. Então, eu estou evoluindo para esse pensamento. Eu sei, eu compreendo o pensamento de Vossas Excelências. E não é só nesse caso concreto, não. Essa é uma questão conceitual. Conselheiro Rodrigo, na sessão plenária de ontem, Vossa Excelência, até contrariando o entendimento do relator da matéria, de um outro processo, que propôs tomada de conta especial para avaliar, Vossa Excelência votou justamente no sentido de não fazê-lo. Isso, 19 anos, né? Porque o processo 19 anos. Porque o processo era... Bom, mas, a seguir pela linha de raciocínio, deveríamos também ter feito ontem a TCE. Não, esse é um pensamento porque fere outro princípio. Naquele processo tinha suposto dano erário de mais de R$200 mil. Não, aqui não há dano erário. Tinha repasse de dinheiro de um órgão para outro.
Repasse de dinheiro de um órgão público para outro órgão público. Eu até fiz, o relator sou eu, né? Eu fiz constar isso no meu voto. Repasse de dinheiro de um órgão público. Por isso que eu estou dizendo. Então, o que não fica fácil é, talvez, numa instrução incompleta, colocar nos nossos ombros o julgamento. E no caso de ontem, é exatamente isso, 19 anos. 19 anos fere de morte o princípio da duração razoável do processo, que isso aí é expresso na Constituição, fere de morte também o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, são coisas difíceis mesmo, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu quando vejo assim, eu já venho me incomodando com julgamentos como dessa ordem já há algum tempo, até porque a prova cabal de que essa não é a forma correta de julgar é a evolução que nós fizemos na nossa legislação, no nosso regimento e na nossa forma de operação. Também no regimento, nós fizemos uma opção nos processos mais antigos, utilizar uma fórmula que não se usa mais, que é da quitação em saneamento. Criou-se um marco. Hoje não se usa mais quitação em saneamento. Não. Mas foi, só um minutinho, conselheiro. Foi uma maneira de se estabelecer um marco regulatório que os processos mais antigos houvesse a possibilidade de aplicar o saneamento, que é uma figura que hoje não existe mais no nosso regimento interno. Então, nós temos que ter eu entendo a preocupação legítima de Vossa Excelência. Eu entendo a sua também. Mas, se nós não tivermos um ponto de corte, nós vamos continuar analisando o passado, vamos continuar fazendo autópsia em vez de fazer biópsia. É exatamente isso, é uma contradição flagrante. Este processo vai se transformar numa grande autópsia. Pela ordem, Excelência, só ajudando aí no debate. Eu solicitei a palavra primeiro, por favor. Com a aquiescência do Ministério Público, palavra com o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Passo para a Vossa Excelência em seguida. Eu só o fiz, senhor presidente, porque o eminente conselheiro Chamon tem colocado essas ponderações no plenário e eu também já fiz, inclusive, prolatei voto no plenário pela questão da boa-fé, levando em consideração a questão da boa-fé. Eu entendo que Vossa Excelência tem razão, mas também me preocupo com a questão suscitada pelo relator, quando ele coloca que já estamos aí na metade do exercício de 2014. Então, na verdade, temos que sopesar duas questões. Primeiro, se lançarmos para a instrução novamente, possivelmente incorreríamos na questão da prescrição. E a outra questão é também levar em consideração as ponderações de Vossa Excelência sobre a questão da matriz de risco. Como nós estamos num colegiado aí pequeno, por isso que eu solicitei a palavra primeiro, senhor presidente, porque eu vou solicitar a vista dos autos exatamente para poder tentar sopesar essas duas questões que, no meu modo de ver, já que Vossa Excelência não quis fazê-lo, são importantíssimas. Uma é evitar a questão da prescrição e a outra seria a questão de levar em consideração as ponderações de Vossa Excelência. Vossa Excelência se incomoda se eu gostaria de ouvir, se perfeitamente, fosse possível, eu também gostaria. O Ministério Público? Com certeza, palavra do Ministério Público. Apenas para enriquecer o debate, que eu concordo com a preocupação do conselheiro Rodrigo a respeito da questão da responsabilidade objetiva, mas acho que também devemos sopesar aqui a questão, o preceito que o TCU se apoia, que também é o aplicado aos processos de contas. São dois princípios que também ajudam a delimitar essa questão da responsabilidade. Não se pode trazer esses institutos do processo judicial amplamente para cá sem fazer uma análise também desses dois princípios que são afetos aos processos de contas. O primeiro seria na questão do poder disciplinar, que é um princípio de direito administrativo, que todo o agente público ele tem o dever de vigilância sobre os seus subordinados. Aí eu entraria, no caso do prefeito, cairia na parte da matriz se ela tivesse sido efetivamente feita em todos os seus aspectos. Caberia demonstrar que ele, de certa forma, não adotou as medidas necessárias para que as irregularidades não ocorressem. Ele deveria comprovar
ou demonstrar na defesa, por isso que o tribunal também lhe oferece o direito de defesa, a questão da existência de algum ato que pudesse eximi-lo legalmente, por princípio de direito administrativo. Se não tem uma lei de desconcentração, ele já responde, é jurisprudência do TCU, ele já responde, pelo menos solidariamente, com os subordinados pelas irregularidades cometidas. Ele, para evitar a responsabilidade subjetiva, ele teria que comprovar alguma hipótese de exclusão de responsabilidade. E um outro princípio também, nesse caso, que complementa esse primeiro, seria o ônus da prova, que assim, o tribunal, tudo bem, pode ter falhado um pouco na matriz de responsabilidade, mas ele também, como o ônus da prova, de quem, na verdade, o TCU aplica assim, o gestor tem que comprovar a boa-fé dele. Aí ele foi dado o direito de defesa. Por que ele não trouxe na defesa que ele não demonstrou a regularidade? No mínimo, nós podemos verificar aqui uma omissão do gestor em cumprir devidamente o seu poder disciplinar, hierárquico. E ele não, na defesa, apesar de ter dado a defesa a ele não veio aqui demonstrar para o tribunal que ele agiu de boa fé, que ele agiu de forma a coibir que essas irregularidades fossem cometidas. Isso entra na questão do ônus da prova aqui dentro dos processos de contas. Por isso que, sim, a responsabilidade aqui não seria, então, subjetiva, não seria objetiva. Ela continua sendo subjetiva. Ele que não se desincumbiu do ônus de provar que ele, na espécie, ele se omitiu, que ele não agiu de forma omissiva em relação a essas irregularidades. É só a minha contribuição, aqui fique para pensar, o conselheiro... Eu agradeço. Pondera todas essas teorias, é só uma contribuição. Apenas já está com vista com o conselheiro Marco Antônio, até agradeço, conselheiro Marco Antônio, que é importante também, mas, conselheiro Rodrigo, eu entendi na sua fala inicial que Vossa Excelência iria pedir vista, tanto que eu nem li o voto. Nem falei o eu acabei por isso ele não quis fazer, né, presidente? Então, eu posso... Que inclusive o prefeito... Vossa Excelência aceita que eu faça o pedido de vista? Não, conselheiro, eu não vejo problema, porque exatamente o pedido de vista que eu sugeri para Vossa Excelência seria para ponderar essas questões, né? Eu posso me corrigir agora? Se Vossa Excelência aceitar e o sempre conselheiro... conselheiro. Eu retiro o pedido de vista, conselheiro. Então tá bom. Então, vista, o senhor pede vista em outro? Pode pedir vista após também, nada impede. Vice-conselheiro Rodrigo chamou. O próximo processo é o 7956-2010, Prefeitura Municipal de Montanha, relatório de autoria, exercício 2009. Esse já há ressarcimento. Também estou acompanhando a área técnica e Ministério Público, votando preliminarmente por converter em o processo de tomada de contas especial, eis que configurado irregularidades de que resulta dano ao erário, item 1.1 da instrução técnica conclusiva, repasse de valor acima do autorizado em lei, e pela manutenção das seguintes irregularidades: repasse de valor acima do autorizado em lei, com manutenção de regularidade e ressarcimento de R$ 7.500, equivalente a R$ 3.935 VRTE, inobservância das formalidades na abertura de processo licitatório, são vários responsáveis: Iraci Carvalho, Norma Lúcia, Jefferson Monfardini, Tânia Regina Souza, Juscelia Matos dos Santos, Henrique Busto da Silva. Falta de parâmetro para julgamento das propostas, tem uma responsável, Iraci Carvalho. Ausência de instrumento de ajustes entre as partes, são várias também as partes responsáveis alcançadas na matriz de responsabilização. Ausência do prazo de execução de contrato, ausência de publicação do edital do pregão, aquisição além da quantidade contratada sem termo aditivo, contratação sem licitação, ausência justificativa de preço, projeto básico inexistente, por julgar regulares as contas do senhor Valme da Silva Souza, secretário municipal de obras,
exercício 2009. Regulares as contas do senhor Eulival Quaresma de Oliveira Filho, engenheiro civil, fiscal do contrato, 2009. Julgar regulares as contas da empresa privada J. Rosa Prestadora ME. Julgar irregulares as contas da senhora Iraci Carvalho Machado Baltar Fernandes, prefeita municipal 2009, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal, regulamentar, presente nos itens 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 e 3210, bem como cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário, no item 321, a forma das alíneas D e E do inciso 3 do artigo 84, condenando ao ressarcimento correspondente a 3.935 VRTS e a multa correspondente a 3.000 VRTS, na forma dos artigos 62 e 96, inciso 2, da Lei Complementar 32, vigente à época, por julgar irregulares as contas da senhora Norma Lúcia Silva Costa, presidente da Comissão de Licitação 2009, com relação aos itens 322, 324, 325, 326 e 3210, condenando a multa 1.000 VRTS. Julgar irregulares as contas do senhor Jefferson Monfardini Selim, membro da Comissão de Licitação, com relação aos itens 322, 324, 325, multa de 1.000 VRTS. Irregulares as contas da senhora Tânia Regina Souza Neves Matos, membro da CPL, itens 322, 324, 325, também multa 1.000 VRTS. Irregulares as contas da senhora Juscelia Matos dos Santos Figueiredo, membro da Comissão de Licitação, itens 322, 324, 325, também multa de 1.000 VRTS. Julgar irregulares as contas do senhor Henrique Bussu da Silva, membro da Comissão de Licitação, itens 322, 324, 325, também multa de 1.000 VRTS. Irregulares as contas do senhor Denanci Félix do Nascimento, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Montanha, itens 324, 325, 3210, também multa de 1.000 VRTE. E, por fim, recomendar ao atual prefeito, no que tange a contratação e execução de obras, a realização de inspeções periódicas, com intervalo máximo de 6 meses, nas obras públicas entregues, cuja execução tenha sido terceirizada, a fim de resguardar o direito de garantia previsto no artigo 618, parágrafo único do Código Civil, de forma a responsabilizar o construtor por eventuais danos da obra, valendo asseverar que tal responsabilidade, dentro do prazo quinquenal previsto no dispositivo, é objetiva, não havendo necessidade da comprovação de culpa do realizador da obra. Não há divergência. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado. Eu estou olhando aqui a conclusiva, o item 1.1, imputação de ressarcimento, repasse de valor acima da lei, autorizado em lei, repasse valor acima do autorizado em lei, referência item 1 da Instrução Técnica Inicial 801/2011. Eu fiquei com dúvida, eu não estou me sentindo à vontade para a imputação desse ressarcimento sem checar essa informação. Eu vou pedir vista dos autos, senhor presidente. Perfeitamente, excelência. Vossa Excelência estava com vontade de pedir vista mesmo do outro processo? É bom que fica com esse. A vista, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao próximo processo. Processo 2411/2010. Prefeitura Municipal de Muqui. Fiscalização ordinária, exercício 2009. Antes de trazer o voto do mérito, tem uma questão incidental, uma questão preliminar, suscitada pelo Ministério Público, que eu passo à leitura. Cujos presentes autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Muqui, exercício 2009, sob gestão do senhor Nicolau Esperidião Neto, ex-prefeito municipal. Em cumprimento às diretrizes e regras dispostas no plano e programa de auditoria ordinária, a equipe técnica observou possíveis irregularidades devidamente descritas no relatório de auditoria. Com a documentação, com base nas informações obtidas, foi elaborada a decisão técnica inicial, seguindo a citação do ex-prefeito
bem como da contratada, Associação Comercial Industrial de Serviços de Moqui. Assim, acompanhando a área técnica, o conselheiro relator votou pela citação do ex-prefeito, bem como da empresa contratada. No entanto, em que pese o fato do plenário desta Corte de Contas ter acompanhado a unanimidade os votos do relator, por equívoco, não constou da decisão preliminar a citação da associação comercial. Consequentemente, a empresa não foi citada. Entretanto, tendo tomado ciência dos fatos constantes dos presentes autos, o presidente da associação comercial, o senhor Ângelo Castro de Mello, apresentou justificativas. O senhor Nicolau Spredião também apresentou esclarecimentos. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos, NEC, que elaborou uma decisão técnica conclusiva, 443/2013, opinando pela existência de irregularidades nos atos de gestão do senhor Nicolau Spredião Neto, e sugerindo a aplicação de multa. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que manifestou-se, por intermédio da palavra do senhor Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, preliminarmente, pela nulidade da instituição técnica conclusiva, por vício de competência e pela consequente elaboração de nova instituição técnica, desta vez por auditor de controle externo. É o relatório. Da questão preliminar, nulidade da instituição técnica conclusiva, ITC 443/2013, face à ausência de competência do subscritor. O Ministério Público alega nulidade da instituição técnica conclusiva em razão de ter sido subscrita por servidor ocupante de cargo de assistente técnico. Segundo o Parquet de Contas, a competência para a elaboração de ITC é exclusiva dos auditores de controle externo, conforme artigo 5º da Lei Complementar 622/2012. Informa que a ratificação do trabalho para o auditor de controle externo não é capaz de convalidar o ato, já que se trata de competência exclusiva, portanto, indelegável. Ocorre que, na presente situação, não houve delegação de competência. Também não há que se ter em conta a possibilidade ou não de convalidação do ato com a assinatura do auditor de controle externo. O assistente técnico, cargo de provimento efetivo, mediante concurso público, possui competência para auxiliar o trabalho de elaboração de instruções técnicas, conforme previsto na Resolução 89 de 92, que define as atribuições dos cargos de pessoal do Tribunal de Contas. Item, inciso 3. Cargo, assistente técnico de finanças públicas. Nomenclatura do cargo de assistente técnico anterior à Resolução 148/98, artigo 15. Grupo ocupacional, atividade operacional de nível médio. Descrição sumária do cargo. Executar atividades operacionais auxiliares de natureza técnica e de natureza administrativa no desempenho do controle das finanças públicas, a cargo do Tribunal de Contas. Descrição detalhada das atribuições. A. Auxiliar na elaboração dos relatórios de auditoria e vistoria e de instrução técnica. B. Auxiliar das atividades de instrução e de despacho em processo, entre outras atribuições. Desta forma, observa-se ter o assistente técnico, frise-se, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, agindo de acordo com a competência determinada pela norma. Não houve delegação de competência, e sim auxílio ao auditor de controle externo na elaboração da decisão técnica conclusiva. O auditor de controle externo não deixou de exercer as funções estabelecidas em lei, apenas foi auxiliado. É ele o responsável pelas informações contidas na instrução técnica, em conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Lei Complementar 622. Artigo 5º. As funções de execução do controle externo, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos municípios que incumbem ao Tribunal de Contas serão exercidas exclusivamente pelo auditor de controle externo. Assim, não há que se considerar nulidade de instrução técnica conclusiva, ITC 443/2013, pelos motivos acima expostos. Note-se que o técnico de finanças públicas fez o concurso para o cargo de provimento, como nós temos ainda vários servidores efetivos ocupantes deste cargo aqui no Tribunal de Contas, e realizou o trabalho de instrução técnica, e a conclusiva foi assinada pelos dois, pelo técnico e pelo auditor,
não houve nenhum tipo de mácula em relação ao trabalho. Ambos servidores efetivos concursados. Assim, ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, discordando do Ministério Público de Contas, voto preliminarmente pela ausência de nulidade de decisão técnica conclusiva 443/2013, que deve ser mantida nos termos em que foi exarada. Em seguida, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer complementar sobre o mérito. Como voto a divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio. Também acompanho o relator. Próximo processo é o processo 1872/2012, Fundo Municipal de Saúde de Itarana, prestação de contas anual, exercício de 2011. Nós estamos acompanhando o entendimento técnico e do Ministério Público e votando que sejam julgadas regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Itarana, exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Edivan Meneghel, prefeito municipal, e da senhora Vanessa Arrivebene Martinelli, secretária municipal de saúde, dando-se quitação aos responsáveis, e pela recomendação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde, que observa que determina o artigo 42 da Lei 4.320, de 64, quanto à correta classificação dos créditos adicionais abertos durante o exercício. Desses interessados, após o trâmite julgado, arquive-se. Não há divergência. E, por fim, o processo 2931/2014, Prefeitura Municipal de São Roque, Canaã, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro trimestre de 2014, responsável Marcos Geraldo Guerra, companhia da Aratec, parecer de alerta, também sem divergência. Proclamando o resultado, relatei o seguinte processo: 2864/2013, regular, quitação, recomendação. 3332/2013, regular, quitação. 6869/2010, vista conselheiro Rodrigo Chamon. 7956/2010, vista conselheiro Marco Antônio. 2411/2010, não acolher preliminar de nulidade ao Ministério Público para parecer quanto ao mérito. Processo 1872/2012, regulares, quitação responsáveis e recomendação. Processo 2931/2014, parecer de alerta. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo 3006/2013, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, exercício 2012. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgados regulares as contas do Instituto, dando quitação aos responsáveis. Processo 2406/2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, representação, exercício 2009-2012, acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, voto para determinar ao chefe do Executivo Municipal que instaure tomada de conta especial, indicando possível dano, apontando os responsáveis e informando outros casos exigidos pela instrução normativa 08/2008. Aqui só para não parecer que eu estou entrando em contradição. A diferença entre a minha decisão nesse processo de determinar a instauração de tomada de conta especial, a questão tempo tem relevância, 2010 a 2012. Diferentemente do processo de ontem, que eu acho que foi Vossa Excelência pediu vista, né? Não foi conselheiro Sérgio Abudico? Conselheiro Sérgio. Isso. Eu acompanhei Vossa Excelência. Então tá bom. Obrigado. Processo 1779. Vou
fazer a leitura. Versam os autos sobre prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Fundão, relativo ao exercício financeiro 2010, responsável Marcos Fernandes Moraes, prefeito municipal, no período em questão. A instrução técnica, a instrução contábil conclusiva, apontou diversas irregularidades de ordem contábil, sugeriu pela emissão de parecer prévio pela rejeição, recomendações. Ministério Público de Contas, parecer de autoria do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a área técnica. Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Fundão, referentes ao exercício de 2010. Portanto, estamos a apreciar contas de governo. Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, 11.060, definiu que contas de governo demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa, revelam o cumprido orçamento dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previsto no ordenamento para a saúde, educação e gasto com pessoal. O doutrinador Jacobi Fernandes destacou que procedimento contas anuais se caracteriza como um extenso relatório que é acompanhado do balanço geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto, despesa e o que foi arrecadado, receita no exercício encerrado, dando ênfase especial ao desempenho orçamentário. O artigo 101 da 4.320 de 64 determina que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, notadamente segundo os anexos 12, 13, 14 e 15. Neste passo, pode-se extrair as seguintes conclusões. Despesa do Poder Executivo com pessoal, 50,44%. Despesa consolidada executivo / legislativo, 52,62%. Dívida pública, 4,13%. Contratação de operação de crédito, 0. Contratação por antecipação de receita orçamentária, 0. Remessa dos dados, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, prazos cumpridos. Manutenção do ensino, 28,35%. Remuneração do magistério, 69,19%. Despesa com saúde, 27,18%. Repasse do 10º ao legislativo, 7%. Resultado orçamentário, superavitário em 2.752.000. Resultado financeiro, superavitário em 199.000. Resultado patrimonial, deficitário em 912.000. Os dados acima demonstram a solidez do exercício 2010, com exceção do resultado patrimonial, que foi negativo no exercício. Entretanto, o saldo final da conta ativo real líquido é de 6.785.417. Extrai-se das lições do ministro substituto do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira, que a razão fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente histórica de instituir processos estruturais de controle do endividamento público. Destaca ainda que o equilíbrio público intertemporal das contas é entendido como bem coletivo. Visando esses objetivos, a LRF foi erigida entre 6 pilares, dos quais destaco 3: controle de dívida e endividamento, planejamento orçamentário e financeiro, controle de despesas com pessoal. Concluo, portanto, que a prestação de contas da Prefeitura de Fundão, sob responsabilidade do senhor Marcos Fernando Moraes,
referente ao exercício 2010, atendeu majoritariamente os pilares da LRF da 4320. Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões quanto à manutenção das seguintes irregularidades: a ausência de extratos bancários no encerramento do exercício com saldos zerados, anulações de dotações orçamentárias evidenciadas na relação de créditos adicionais divergente da legislação autorizativa, resultando em abertura de créditos adicionais sem indicação de fonte no valor de 120 mil, totais da receita e da despesa orçamentária demonstrados no DVP divergem dos evidenciados nos demais demonstrativos contábeis, saldo disponível do balanço financeiro diverge do endividamento do evidenciado nos termos de verificação de disponibilidades no valor de R$ 73 mil. Balanço financeiro e DVP apresentam registros inconsistentes de transferência no valor de R$ 73 mil. Cancelamento de restos a pagar no valor de R$ 24 mil. E saldo patrimonial apurado divergente, que consta do balanço patrimonial, no valor de R$ 285 mil. Demonstração das variações patrimoniais apresenta incorporações de passivos não identificados no valor de 43 mil. Contas do passivo financeiro apresentam denominação imprecisa. Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial, conforme a seguir. As irregularidades 1 e 9 deste voto não refletem nos resultados. As irregularidades 2 e 3, respectivamente, em 4,21% e 0,91% do resultado orçamentário, que é de R$ 2.752.000. As irregularidades 4, 5 e 6 refletem, respectivamente, em 36,84%, 37,53% e 12,37% do resultado financeiro. Importante dizer, no valor de R$ 199 mil. R$ 199 mil, por exemplo, para se ter uma noção, quando se registra uma receita corrente líquida de R$ 35.239.000. Só para ficar mais claro o tamanho do problema, para dimensioná-lo de forma mais coerente. As irregularidades 7 e 8 refletem, respectivamente, em 0,64% e 4,21% do resultado patrimonial, cujo ativo real líquido é de R$ 6.785.000. A meu ver, tais constatações conduzem à inevitável conclusão de que as irregularidades listadas são incapazes de macular o resultado apresentado nas contas sob análise. As normas brasileiras de contabilidade apresentam a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros contábeis em anos anteriores. Resolução CFC 1132/2008, norma brasileira de contabilidade T16.5, item 24, o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudança de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas em exercício corrente. Sobre a irregularidade, a ausência de cópia dos atos que autorizam os cancelamentos de restos a pagar, verifiquei que o gestor encaminhou o decreto 01A de 2010, que autorizou os cancelamentos dos restos a pagar, atendendo a notificação. Quanto a serem os restos a pagar processados, esta irregularidade foi tratada no item 5.2.8 da ICC 355 de 2012, portanto, afasto a irregularidade. Outra, declaração de que foi realizado o inventário de bens patrimoniais não atende o exigido na resolução 182. Então, eu
nós temos a resolução PC 221 de 2010. Portanto, afasto a irregularidade, aquela que diz respeito à normatização do inventário de bens patrimoniais. O artigo 80 das 621 dispõe no seu inciso 2 a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento do Tribunal de Contas. A meu ver, esta é a prescrição correta para o caso concreto, pois somente uma análise ponderada do conjunto de informações acima analisadas permitirá que esse tribunal decida de forma proporcional, razoável e justa. É dever do aplicador da sanção verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com a administração pública ou que manejam recursos públicos. É exatamente isso que destaco do parágrafo 1º, artigo 1º da Lei Complementar 621. Na fiscalização e no julgamento das contas, o tribunal decidirá sobre a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão. Da análise detida dos autos, pude verificar a confirmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário, que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis, que a ênfase dada à gestão fiscal merece destaque e, por isso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados neste julgamento. Portanto, as irregularidades encontradas servem de critério para que a intensidade da decisão tenha correspondência com um grau de reprovabilidade da conduta do gestor e do potencial ofensivo das mesmas. Voto para que sejam mantidas as irregularidades, as quais, conforme já fundamentado nesse voto, não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da LRF e da 4320, por afastar aquelas que eu já não vou ler novamente, aquelas que eu já fundamentei lá atrás, e aprovação com ressalva, responsável Marcos Fernandes Moraes, exercício 2010, seja extinto, sem resolução do mérito, o processo em relação à senhora Luzia Prate da Silva, por ser parte legítima neste feito, e seguem as determinações de praxe. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Conselheiro Rodrigo, eu vou pedir vista dos autos, até para conhecer melhor o voto. Eu vou falar a Vossa Excelência. É uma gentileza. Processo 4955, 2014. Emissão de parecer de alerta, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Processo 4966, 2014. Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, emissão de parecer de alerta. Obrigado, presidente. Eminente conselheiro Rodrigo Chamão relatou os seguintes processos: 3006-2013, regular, quitação, após arquivamento. 2406-2014, determinar a instauração de tomada de conta especial nos termos da IN 08-2008. Processo 1779-2011, vista conselheiro Hanna. Processo 4955-2014, parecer de alerta. 4966-2014, parecer de alerta. Convido o conselheiro Marco Antônio para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente, seus conselheiros, eminente procurador. O primeiro processo da pauta 6119-2013 é uma denúncia denunciada o órgão é a Prefeitura Municipal de Aracruz, responsável é o senhor Marcelo de Souza Coelho, Almir Gonçalves Viana, Disseu Cavalieri, Nalva Bernardes Barros Amorim e Saulo Rodrigues Meireles. A área técnica pugnou no seguinte sentido:
Diante do exposto, em face subsistência de irregularidade contida na denúncia, sugeriu o relator os seguintes encaminhamentos: reconhecer a incompetência dessa Corte para apreciar a impugnação ao edital de pregão presencial 34/2013, por se tratar de competência específica do pregoeiro municipal, item 212. Superado no óbice o não acolhimento das preliminares arguídas, 212, 211, 213, 214 e 223, no mérito, arquivamento. Eu estou encampando os termos do opinamento técnico, no sentido que não é da competência da Corte, porque se trata, na verdade, do encaminhamento de uma impugnação edital, com o consequente arquivamento acompanhando a área técnica do Ministério Público. Apenas para a ciência do colegiado que está votando. Próximo processo, presidente. Processo 3379/2014, Prefeitura Municipal de Inhuna, foi interposto embargo de declaração em face de decisão monocrática preliminar número 417/2014. Eu não estou conhecendo dos embargos opostos por ausência de requisito de admissibilidade, porquanto interposto em face de decisão monocrática. Erro grosseiro, porque o artigo 411 fixa que os embargos só podem ser opostos de acórdão ou parecer prévio. O recurso cabível seria o do 415, agravo. Então, em síntese, não conhecendo, com consequente arquivamento. Embora a decisão de mérito já esteja prejudicada, que eu já modifiquei a decisão excluindo os 52 itens, que seria objeto do agravo, né? Próximo processo, presidente, é o processo 2308 de 2012. Nesse processo, eu prolatei, senhor presidente, senhores conselheiros, em sessão anterior, eu prolatei voto no seguinte sentido: que a primeira Câmara deste Egresso Tribunal assim delibere. Sejam afastadas as irregularidades descritas nos itens 311 e 312, mantendo as irregularidades descritas nos itens 22, mitigando os efeitos e emitindo os parecer prévio, ou melhor, que seja julgada regular com ressalva a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas. Foram expedidas algumas recomendações. Eu afastei a irregularidade do item 3.1, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de conta do ativo, que seriam as contas relativas ao INSS, e também não recolhimento de contribuições do INSS e do IPREV Mimoso, retidos dos servidores e de terceiros. Sobreveio o pedido de vista, eminente conselheira Márcia Jacu, e eu retorno a palavra à Excelência, presidente. Palavra, conselheira Márcia. Senhor presidente, senhores conselheiros, conforme o relator Marco Antônio explicitou, eu pedi vistas desse processo e o conselheiro Carlos Hanna também teve vistas do processo, então eu vou ler o relatório só a parte, que a parte do conselheiro e a minha parte. Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas. A instrução técnica conclusiva 513/2014 constatou a ocorrência das irregularidades 3.1.1, ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo, indicando falta de regularização. 3.1.2, não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREV Mimoso, relativas retidas dos servidores de terceiros. E 3.1.3, divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades financeiras, em confronto com as conciliações de extratos bancários das contas Banco do Brasil 11.8486, 7.216.8 e 11.314x e Caixa Econômico Federal 624.0052. O relator, conselheiro de substituição Marco Antônio, já explicitou seu voto.
O conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo acompanhou em parte a área técnica, manifestando-se pela irregularidade das contas, em razão dos fatos narrados nos itens 3.1.2, não recolhimento das contribuições do INSS do Prévio Mimoso, retiros dos servidores de terceiros, e 3.1.3, divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades financeiras. E considerou regular o item 3.1.1, ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo, acompanhando o relator, uma vez que o registro contábil das contas do ativo apresentava-se correto. É o breve relatório e passar a fundamentar. Entendo que a irregularidade apontada no item 3.1.1, ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo, indicando falta de regularização, não se refere a erro nos registros contábeis, mas sim a presença de saldos acumulados nas contas de créditos a receber e de dívida flutuante, o que indicaria falha na gestão financeira. Segundo a análise contábil, as contas relativas à dívida flutuante foram regularizadas no exercício de 2012, restando apenas saldos nas contas de créditos a receber, que registram valores devidos pelo INSS ao Fundo Municipal de Saúde. Dessa forma, entendo que as irregularidades descritas nos itens 3.1.1, ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo, indicando falta de regularização, e 3.1.2, não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREV Mimoso, retidas dos servidores e de terceiros, devem ser analisadas conjuntamente. Ao final do exercício de 2011, os saldos de créditos a receber devidos pelo INSS ao Fundo Municipal, referentes a salário família e a salário maternidade, estavam demonstrados aqui no valor que somavam R$ 85.745,26. Por sua vez, os débitos acumulados do fundo para com o INSS, relativos a contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e de terceiros, somavam R$ 80.005,86. Sendo assim, o confronto entre créditos e débitos junto ao INSS resulta num saldo positivo de R$ 5.739,40 em favor do Fundo Municipal de Saúde. A Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência Social, autoriza a compensação automática dos créditos de salário família e de salário maternidade com as contribuições previdenciárias recolhidas, conforme disposto nos artigos 68, caput e 72, parágrafo 1º. Eu vou ler. Artigo 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Artigo 72. O salário maternidade para assegurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Parágrafo 1º. Cabe ao empregador pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Destaco ainda que o saldo da conta relativa à Previdência Municipal foi regularizado no exercício de 2012, conforme informa o setor técnico deste tribunal na instrução contábil conclusiva. Em razão da compensação previdenciária autorizada na lei federal, não vislumbre irregularidade na ausência de repasse das contribuições retidas dos servidores terceiros ao INSS, discordando da posição da área técnica em relação aos itens 3.1.1 e 3.1.2 e aderindo à conclusão do relator por outro fundamento. Sobre o item 3.1.3, divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades financeiras em confronto com as conciliações e extratos bancários, observo ter havido pequenas diferenças entre os saldos constantes do extrato bancário e do registro contábil das contas Banco do Brasil 65668, no valor de R$ 11,04, e conta 7.216-8, no valor de R$ 28,58, além da ausência de extratos e ou conciliações relativos às contas bancárias BB 11.314X, 11.848.6, 7.216.8. Fatos que não comprometeram a integridade do balanço, merecendo determinação ao atual gestor para sua correção.
Ante o exposto, com fulcro do artigo 84, inciso 2 da Lei Complementar 61 de 2012, divergindo da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade com ressalva das contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, relativos ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas. Voto também para que seja feita determinação ao atual gestor quanto ao item 3.1.3, divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades financeiras em confronto com as conciliações e status bancários, para correção das divergências entre os saldos constantes já explicitados, demonstradas a folha 328 dos autos, bem como envio nas próximas prestações de toda a documentação exigida quanto a extratos e conciliações bancárias. É como voto. Retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, eminente conselheira, eu, sinceramente, não verifiquei a questão da compensação. E, obviamente, a primeira coisa a ser compensada são as contribuições retidas dos servidores para depois saber se permanece em apropriação indébita ou não, em abstrato, em tese, né, a questão da apropriação indébita. Vossa Excelência checou e, seguramente, a compensação, os valores de salário e maternidade são superiores aos valores objetos para efeito de retenção, que seria a irregularidade imputada. Senhor presidente, eu vou, com a segurança do pedido de vista da eminente conselheira Márcia Jacu, é a matéria que eu conheço, eu me ative mais a questão da irregularidade em si, e o meu fundamento seria que, posição do STJ, em não havendo benefício último do gestor, porque os recursos ficariam por conta do órgão, eu estava por excluir a matéria de fundo, que seria apropriação indébita, subsunção, né? E ela já vai numa outra questão, mas que me parece que já antes mesmo da minha, já elimina a irregularidade. Então, eu vou encampar só um outro questionamento, conselheiro, a questão das determinações. Vossa Excelência colocou mais uma, além das que eu havia feito determinação, né? Do item 3. Porque eu excluí a determinação com relação à retenção do INSS, dos valores, porque no caso porque não tem já tinha saído, não havia, na verdade. Eu também estou acompanhando nesse particular a posição da eminente conselheira, senhor presidente, e retorno a palavra a Vossa Excelência. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, neste processo o conselheiro Rodrigo não vota, a conselheira Márcia está votando no lugar do eminente conselheiro Rodrigo. Então, o conselheiro Marco Antônio está encampando os votos. Encampei, excluindo uma determinação, porque ela fica sem objeto, né, conselheira, e também na questão de fundamentação, porque o voto final é o mesmo, o dispositivo, né. A conselheira Márcia concorda também com a retirada daquela recomendação? Ela que fez. Determinação. Eu retirei porque não havia irregularidade, então não havia determinação nem recomendação. Com relação a essa questão da retenção, sim. Com relação ao outro item, eu continuo com a determinação, recomendação. Estou falando isso por conta do acórdão que vai ser feito. Não tem divergência. Então não há divergência. Não há divergência. Que é importante deixar bem, isso. bem claro isso. Eu vou manter meu entendimento e acompanhando a técnica do Ministério Público, sendo o voto vencido, devolvo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o 2309-2012, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, prestação de contas anual, exercício de 2011, senhor responsável Ângelo Guarçoni Júnior e o Issan Mariano Jadala, é isso mesmo. Senhor presidente, eu já proferi voto também em sessão anterior, vazado nos seguintes termos, que a primeira Câmara deste Egresso Tribunal de Contas assim delibere, emita parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Mimoso do Sul a rejeição das contas referentes ao exercício de 2011, responsabilidade do senhor Ângelo Guarçoni Júnior, em face das irregularidades mantidas relativamente às seguintes irregularidades: déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, ativo menor que passivo, descumprimento percentual mínimo a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino, 23,13%. Afastadas as irregularidades do item 2, 2.3, 2.4 e 2.8, em face das razões antes suspendidas, bem como mantidas as irregularidades relativas aos itens 2.5, 2.6 e 2.7, porém mitigando seus efeitos. Seja extinto o processo em resolução de mérito em relação ao senhor Wilson Mariano Zadala, contador responsável.
determinado ao atual gestor, providência quanto ao enxugamento das contas passivo financeiro. Esse foi o voto, senhor presidente, em razão do pedido de vista, que me parece que há uma semelhança gritante com o processo anterior. Eu retorno a palavra à excelência, presidente. Passo a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse processo também teve pedido de vista de Vossa Excelência. Eu acredito que o conselheiro Marco Antônio se refira à semelhança em razão de uma das irregularidades apontadas pela área técnica, pelo Ministério Público, ter sido a retenção de valores. Contribuições de contribuições, né, do IPREV e do INSS. Mas a conclusão é diferente em função de que os valores... Eu vou ler meu voto, mas já adiantando, em função de que os valores a receber de salário, ou serem compensados de salário maternidade, salário família, não são bem inferiores àqueles valores que devem ser recolhidos pela prefeitura. Então, a compensação aí não é a favor da prefeitura. Mas eu vou ler meu voto. Eu vou ler o relatório resumido, só destacando as irregularidades apontadas pela área técnica do Ministério Público, que é déficit 3.2.1, déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, 3.2.2, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes da demonstração da dívida flutuante dos créditos a receber, 3.2.3, não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores de terceiros. 3.2.4, divergência entre o saldo do ativo real líquido apurado pelo Tribunal de Contas e apresentado no anexo 14. 3.2.5, divergências em bens móveis, dívida fundada e saldo patrimonial originadas de retificação contábil efetuada em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. 3.2.6, divergência entre os saldos demonstrados no termo de verificação das disponibilidades financeiras consolidado apresentado pela Prefeitura e os apresentados pelas UGs. 3.2.7, ausência de extratos bancários e respectivas conciliações de contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Aliás, do Banco do Estado do Espírito Santo e Caixa Econômica. 3.2.8, descumprimento do percentual mínimo a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, eu estou pulando o relatório referente a parte de Vossa Excelência, do relator, e vou passar a fundamentação e conclusão do meu voto. Acompanho a área técnica, aderindo à fundamentação elaborada pelo setor contábil, e voto por determinação para que o atual gestor providencie as devidas correções, cabendo a este tribunal monitoramento dos fatos quanto às irregularidades descritas nos itens, ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas constantes da demonstração da dívida flutuante dos créditos a receber, divergência entre os 3.2.4, divergência entre o saldo do ativo real líquido apurado pelo Tribunal de Contas e apresentado no anexo 14, e 3.2.5, divergências em bens móveis, dívida fundada e saldo patrimonial originadas de retificação contábil efetuada em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. Considerando que as impropriedades relatadas não chegaram a comprometer a integridade do balanço anual, diverge em parte da área técnica, entendendo caber a mesma solução empregada acima, qual seja, determinação com monitoramento quanto aos itens 3.2.6, divergência entre os saldos demonstrados no termo de verificação das disponibilidades financeiras e os apresentados pelas UGs, e 3.2.7, ausência de extratos bancários e respectivas conciliações. Nesse sentido, cabe determinar ao atual gestor que regularize as divergências entre os saldos constantes do termo de verificação das disponibilidades financeiras, segundo as normas brasileiras de contabilidade, T16.5 e 16.6. Regularize a pequena divergência, R$ 31,86, entre os saldos constantes do extrato bancário e do registro contábil da conta Banco do Estado do Espírito Santo 2607.801 e passe a encaminhar nas próximas prestações toda a documentação exigida quanto a status e conciliações bancárias. Acompanhe integralmente a análise técnica e o Ministério Público
irregularidade, aderindo aos fundamentos elencados nas manifestações contábeis e na instrução conclusiva quanto aos itens 3.2.1, déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, 3.2.3, não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores de terceiros, e 3.2.8, descumprimento do percentual mínimo a se aplicar em manutenção e desenvolvimento do ensino. Entendo ainda acertada a exclusão do contador, já que não pode ser responsabilizado pelos atos de gestão praticados pelo chefe do Executivo. Sendo assim, acompanho em parte o voto do relator, divergindo quanto ao afastamento das irregularidades descritas nos itens 3.2.3, não recolhimento das contribuições retidas do servidor, 3.2.2, ausência de movimentação e acúmulo de saldo, e 3.2.7, ausência de extratos bancários e respectivas conciliações, considerando as duas últimas falhas de menor gravidade sujeitas à determinação. Antes exposto, com fulcro do artigo 80, inciso 3 da Lei Complementar 621 de 2012, acompanhando em parte a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a rejeição das contas anuais da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, relativas ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Ângelo Guarçoni Júnior. Voto também para que seja feita determinação ao atual gestor quanto aos itens 3.2.2, 6.4, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7, com devido monitoramento por parte da área técnica deste tribunal. Item 3.2.2, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes, da demonstração da dívida flutuante dos créditos a receber, pela determinação, pela regularização dos saldos constantes demonstrativo da dívida flutuante dos créditos a receber. Item 3.2.4, divergência entre saldo do ativo real líquido apurado e apresentado no anexo 14, pela regularização do saldo a maior de R$ 54.460,56 do ativo real líquido, correspondente a 0,35 do saldo total, segundo as normas brasileiras de contabilidade. Item 3.2.5, divergências em bens móveis, dívida fundada, saldo patrimonial, correção das diferenças apuradas segundo as normas brasileiras de contabilidade T16.5 e T16.6. Item 3.2.6, divergência entre saldo demonstrado no termo de verificação das disponibilidades financeiras consolidadas apresentado pela Prefeitura e os apresentados pelas UGs. Determinação para regularização das divergências entre os saldos constantes do termo de verificação, segundo as normas brasileiras de contabilidade. Item 3.2.7, ausência de extratos bancários e respectivas conciliações. Regularização da pequena divergência, R$ 31,86 entre os saldos constantes do Estado bancário e do registro contábil, da conta do Banco do Estado do Espírito Santo, e envie nas próximas prestações de toda a documentação exigida quanto a extratos e conciliações bancárias. E ainda voto pela extinção do processo sem resolução de mérito para o contador senhor Wissam Mariano Jadá. Eu vou retornar a palavra ao relator. Senhor presidente, obrigado. Eu acredito que são duas as divergências, né, eminente conselheira, e mais a questão do monitoramento colocado por Vossa Excelência, porque quanto à extinção do processo em resolução de mérito contador, a gente está entendendo de maneira igual. Senhor presidente, a primeira divergência seria quanto à questão de ausência de movimentação e acúmulo de saldo, que a conselheira companheira técnica eu estou afastando. Eu estou mantendo a minha posição porque eu entendo que essa é a situação que, de fato, não tem como você movimentar uma conta que efetivamente não teve objeto material para que ela seja movimentada. Então, obviamente, a correção poderia ser feita quando do pagamento a conta do ativo real líquido, mas nessa situação eu não vejo de outra maneira. Eu vou manter a minha posição afastando a irregularidade, porque a contabilização ocorrida reflete a situação em que se encontrava a municipalidade. Quanto ao item 2.4, chamado pela eminente conselheira de 323, não recolhimento de contribuições, eu vou manter também a minha posição, porque eu estou entendendo que, para que haja, aí eu citei até a posição do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a questão da retenção, e essa retenção indevida, ela se subsume ao tipo penal 168A, lá que é a questão da apropriação indébita previdenciária. Eu disse no meu voto que o entendimento repousa no fato
de haver a necessidade de se comprovar nos autos da ação de controle externo, através de farta documentação, que os valores foram desviados para o proveito pessoal do agente, o que caracterizaria, inclusive, a apropriação indébita previdenciária. Disse mais que, no meu entendimento, não havia caracterizado o nexo de causalidade para efeito de estar cabalmente demonstrado o proveito pessoal do gestor. Então, eu afastei a irregularidade. Eu vou manter essa posição, apenas para ficar claro, como Vossa Excelência bem colocou no processo anterior, a questão de redação do acordo. O voto é o mesmo no sentido de rejeição das contas. Eu também estou votando pela rejeição. 2 são os itens, que seria o descumprimento percentual mínimo e o déficit financeiro apurado no balanço. Mas há essas divergências que eu coloco para Vossa Excelência e eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Conselheira Márcia. Senhor presidente, senhor relator, a primeira divergência com relação ao item acúmulo de saldo nas contas dívida flutuante créditos a receber, a minha fundamentação para manter essa irregularidade é a mesma que eu utilizei no processo anterior, com a qual eu desconsiderei a irregularidade. Quer dizer, no meu entendimento, a irregularidade não é uma irregularidade que se refere ao registro contábil, mas sim, o registro contábil está correto, sim, o que representa o acúmulo de saldo nessas contas, que representa uma, digamos, uma má gestão financeira, um indício de má gestão financeira. Então, por isso, por essa fundamentação, que é diferente, eu desconsiderei essa irregularidade no processo do Fundo Municipal de Saúde e estou mantendo a regularidade, nesse caso, no processo da Prefeitura. Com relação ao falta de repasse de valores recolhidos do INSS, do IPREV, a minha fundamentação para manter a irregularidade também é outra. Eu considero que a esfera é diferente, que é um processo administrativo, então que a questão, a colocação do conselheiro relator de que não há apropriação indébita não deve ser considerada, porque aqui a gente não está tratando de um processo da esfera penal, né, da justiça, e sim na esfera administrativa. Então, estou mantendo essa irregularidade por esse motivo. Apenas para a condução dos votos, Vossa Excelência está mantendo o item 322, 324, 325, 326, 327, com determinações com monitoramento. E irregulares os itens 321, 323, 328. O conselheiro Marco Antônio manteve também os itens 321, 3 e 328. Não é isso, conselheiro? Isso. O 323, Vossa Excelência afastou. Afastei. E com relação às determinações, Vossa Excelência não comunga do entendimento de manter todas aquelas recomendações que a conselheira Márcia. Não é isso? Exceto na que eu estou afastando, as determinações que forem coincidentes, eu vou encampar. A 2323, que é não recolhimento do INSS, obviamente, sim, se houver uma determinação. Não, a determinação, porque Vossa Excelência está mantendo, no caso, né? Eu não vou encampar porque não é eu estou afastando. Aconteceu o inverso, né? Do processo anterior. Embora com o mesmo fundamento, Vossa Excelência, no caso anterior, afastou, porque na compensação o saldo, o crédito era maior do que o valor. Nesse caso da Prefeitura, a compensação, os valores a receber pela Prefeitura são bem menores, muito menores do que os valores a recolher. Então, seja, a diferença não... Reforça o argumento de que tem que ser feita uma análise caso a caso, para que nós possamos acompanhar a situação
individual de cada órgão, de cada município, porque as realidades de fato são diferentes. Senhor presidente, no caso o voto do conselheiro relator é semelhante nos dois processos, porque a fundamentação da retirada da irregularidade é outra, né? Não, eu modifiquei meu voto anterior exatamente porque eu entendi que a questão da compensação é anterior à possibilidade de Sim, mas caso persistisse um valor a recolher, seria a fundamentação Isso, seria até que diferente. eu coloquei se fosse remanescia valor, né? Aí nesse caso remanesce. Então, a minha posição. No meu voto vista, eu abri aqui no sistema, eu estou mantendo praticamente todas as irregularidades, mas com fundamentos um pouco diferentes dos apresentados, para que haja até um entendimento com relação a este processo. Eu vou acompanhar os fundamentos de Vossa Excelência, porque também com relação tanto às irregularidades dos itens 321, 323 e 328, também eu estava na mesma linha de Vossa Excelência. Conselheiro Marco Antônio, o 321 e 328, não os 323. A divergência em um item, né, presidente? Um item com relação a esse ponto. Isso. Então, eu vou, com relação, até para que haja uniformização com relação ao acordo, eu vou estar acompanhando o voto de Vossa Excelência com relação a este ponto. Vencido parcialmente o conselheiro Marco Antônio, mas continua a parecer prévio pela rejeição. Pela rejeição. Devolvo a palavra ao relator. Processo 53, é o próximo, né, senhor presidente? Processo 5378/2014, relatório de gestão fiscal, Poder Executivo Municipal, primeiro quadrimestre de 2014, e UNA, Rogério Cruz Silva. Emissão de parecer de alerta, ultrapassado o limite de pessoal no quadrimestre. Processo 5367/2014, Tribunal de Contas do Espírito Santo, relatório resumido de execução orçamentária, também Poder Executivo Municipal, segundo trimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Dores, Rio Preto, Cláudia Martins Bastos, emissão de parecer de alerta, descumprimento das metas bimestrais de arrecadação fixadas na LDO. Processo seguinte, 6716/2011, denúncia, eu estou acompanha a Daratec quanto na íntegra, quanto à citação, a pequena divergência é só pela não conversão em tomadas de conta especial. Em face à pequena divergência, eu retorno a palavra à Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo Chamon. Com o relator. Nesse ponto, o regimento dá essa margem para o relator decidir em qual momento. Vou acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Nós tratamos disso até na sessão passada, né, presidente? Próximo processo, presidente, 13/12/2011, Prefeitura de Vargem Alta, solicitação de auditoria. Esse processo eu vou adiar, senhor presidente. Os próximos processos de pessoal, todos acompanham da Areatec MP de Contas, pelo competente registro, 2017/2014 de Clebson Pautes, 2048/2014 de Fabiola Ângela Ferrari, 2074/2014 de Ivaniel Foro Maia, 2088/2014 de Júnior Feijoli da Cunha, 2112/2014 Marconi Comério, 2113/2014 João Felipe de Brito Serra, 2115/2014 João Marcos Augusto Chipoleski, 2161/2014 de Erivelto Gonçalves da Cunha, 2273/2014 de Alex Cristo Ribeiro, 2279/2014 de Sara Docial Arantes, 2299/2014 Samuel Martins da Costa Coura, 2313/2014 de Sueli Ferreira da Cruz, 2314/2014 Márcio Roberto da Costa, 3016/2014 Luciana Cabral dos Santos, 3019/2014 de Gena Baioco, 3021/2014 de Eliane Lopes de Souza, 3022/2014 de Wellington Renato Polese, 6332/2007 Adriana Cristina Dantas Sena, 3659/2012 de Oswaldo de Carvalho Filho, 644/2008 de Maria Nolasco de Melo, 40/2007 de Leila Regis Barbosa Macedo, 1433/2014 Derli Luiz Paula, 348/2014 de Nauzira Cordeiro Manhã Silva, 4079/2013
É uma aposentadoria de Tereza Basto Flores, acompanhando os pareceres pelo registro, tornando subsistente decisão TC 3164 de 02 6838/2013 de Maria das Graças Serrano, registro acompanhando, todos os demais acompanhando registro 6849/2013 de Rogério Wilson Abdala do Amaral, 7234/2013 de João Evangelista Teixeira Lima, 2820 de 2014 Maria de Lourdes Escursulim, 377/2014 de Rosane Costa, 1249/2014 de Ilceia Cipreste dos Santos, 1259/2014 Eduardo Correia Lima, 1292/2014 de Anderson Nascimento de Rezende, 1447/2014 de Maria da Penha Zampierre, 1466/2014 de Ruth Nunes dos Reis, 1495/2014 Dalvani Alves Fernandes, 1499/2014 Ernilda de Oliveira Rodrigues, 1568/2014 Silvana Amigo Vettorazzi, 1615/2014 de Neisa Rosane Trigo Azevedo Machado, 1676/2014 Alenires Correia Costa, 691/2014 Ana Maria Alves, 1630/2014 Eusébio Viseu Alexandre Ferreira, 1645/2014 de Clenilda Dias do Santo da Silva, 1774/2014 de Carlos Ovaldo Francês, 739/2014 Rosane Helena Pesotti. Senhor presidente, o eminente conselheiro vai sair. Eu tô referendando um processo que é de Vossa Excelência, 255. Se Vossa Excelência pudesse 739/2014 de Rosângela Helena Pessotti, 323/2014 Manuel Francisco. Poderia, já esse processo é o que incluiu em pauta ou não? É o que foi incluído em pauta. Podia relatá-lo então preferencialmente para poder liberar? Sem problema nenhum, nós estamos faltando uma página, mas tudo bem. Esse processo é o 255, por exemplo. É o que foi incluído em pauta. Essa matéria foi objeto de discussão no plenário em cima do processo 7516, de relatoria do conselheiro substituto João Luiz. É aquela questão de convalidar. O eminente conselheiro relatou esse processo eu deveria ter relatado, e eu estou propondo exatamente a convalidação. Nós estamos invertendo os papéis. Eu, como relator, o eminente conselheiro estaria como quem da Câmara, né? E eu retorno a palavra à Excelência. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Nos moldes da decisão de ontem, fundamentado por Vossa Excelência. Isso. Estou acompanhando. Perfeitamente. Fica convalidado. Nós paramos no 739, senhor presidente. E eu convoco a conselheira Márcia para fim de quórum. Nós paramos, foi no 739, com auxílio da secretaria, é isso, né? 739/2014, aposentadoria Rosângela Helena Pessotti, registro 323/2014 de Manuel Francisco Fortunado Santos, registro 725/2014 de Maria Nascimento de Barros, registro 857/2014 de Edir Monteiro de Lima, registro 1412/2014 de Florísia Cerqueira dos Santos, registro 2055/2013 de Rita de Cássia Correia e outro registro 641/2014 de Judite Alves Santos e outro registro 743/2014 de Cléria Bragança Antônio, registro 816/2014 de Hernani de Magalhães Laje, registro 817/2014 de Adriele Cristina da Silva Mariano, registro 853/2014 de Eti G. Anne Alcântara Celso, registro 881/2014 de Lucimeres Magnangua Amaral e outro registro 1405/2014 Zenilda Alves da Silva e outros registros 1541/2014 Romualdo Foreste, registro Maria da Penha, ou melhor, 1713/2014 de Maria da Penha Cardoso, registro 1264/2014 de Paulo Júnior Meneghetti Lima e outros, registro 386/2014 de Carlos Bernardo Belmiro Rocha, registro 1484/2014 de Benildo de Oliveira, registro 95/2013 de Geraldo Martinuso Rodrigo Sobrinho, também registro. E assim eu encerro a Paula, retornando a palavra à Excelência. O conselheiro Marco Antônio relatou o seguinte processo: 6119/2013, reconhecer a incompetência desta Corte de apreciar a impugnação do edital, não acolhimento das preliminares, arquivamento, processo 3379/2014, não conhecer, arquivar. 2308/2012, regulares com ressalva, determinação, arquivamento, vencido parcialmente conselheiro Rana. Processo 2309/2012, parecer prévio pela rejeição,
com vários, nos termos do voto, vista da conselheira Márcia, vencido parcialmente, o conselheiro Marco Antônio. O voto vencedor é a conselheira Márcia. Processo 5378-2014, parecer de alerta. 5367-2014, parecer de alerta. 6716-2011, citação 30 dias. Processo 1312-2001, adiado. Processo incluso em pauta 0255-2010, convalidar votos na forma do voto relator. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Processo de admissão, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Loriana Pereira Machado, registro. Processo de admissão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, todos pelo registro. Zequias Quaresma Maciel, Hélio Batista dos Santos, Tiago Gonçalves Pimentel, Roner Facini. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, aposentadoria de Lucilena Passalini Moreira, registro. Processo de admissão na Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, todos pelo registro. Germano Rodrigues Furtado dos Santos, Adriana Simão de Souza Lengruber, Nara de Bastos Neves, Jean Cândido Raimundo, Mônica de Almeida Brites Vitório, registro com determinação. Lívia Liparize Louven, Ademildes Viana Brunhara, Maria da Penha Ferreira de Siqueira, registro com determinação. Cléia da Costa Ferreira Cunha, registro com determinação. Ricardo de Oliveira Lousada, Estela de Bastos Neves, Liliane Bernardo Cesini, Fábia da Silva Souza, Denise das Neves Molina, José Rogério Cardoso, Cleidiane de Almeida Brites Diniz, Leidiana Machado Alves Ramiro, Nabi de Leon Moreira da Silva. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, aposentadoria de Ângela Maria Alves Laje, registro. Processos de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro. Rosenilda de Freitas, João Manuel Claro Siqueira, Armindo Valença Guimarães Filho, Alberto Carvalho dos Santos. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Sheila Maria Rote Matos, Ana Maria Campi Ribeiro, Marco Elísio Campos, Nizete Soares de Oliveira. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Sebastiana Gomes do Rosário Poguian. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, registro da aposentadoria de Dulcinete da Silva Sirtoli. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, registro das aposentadorias de Alda Pertel Broseguini, Adail Martins, Zelinda Calote Lubick, Luzia Bozetti. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Linhares, registro das aposentadorias de Marilza de Assunção Oliveira, Marisete Gomes Souza e Leonig das Graças Vitor Maia. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Ailton Correia e Gilberto da Penha Neves. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Snilzeni Teixeira Máximo, Juremir Moraes da Silva, José Augusto Lírio Molulo, Sueli Nunes Fraga. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de Zelda Lousada Marinato. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana, registro da aposentadoria de Vera Lúcia Novaes Monteiro. Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, registro da aposentadoria de Sebastião Moreira Neto. Prefeitura Municipal de Viana, registro da aposentadoria de Maria das Graças Sarmento Pereira. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Adelar Becali, Lúcio Samuel Deorce, Ivalnício Simões da Mata, Lisete Scaquete do Nascimento, Heloísa da Conceição Soares, Sara Gomes, Julião Gonçalves Romeiro, Marisa Ribeiro de Araújo, Raquel Maria Silva Reis, Elizabeth Inácia da Silva, Pedro Bispo Carvalho. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Maria da Paz Oliveira Vitorino. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, registro da aposentadoria de Maria Lucimar Covre Meneghel.
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança. Registro da aposentadoria de Josefa Ferreira dos Santos Bispo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares. Registro das aposentadorias de Josenita Guaste Porto, Dimas Ferreira da Silva. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha. Registro das aposentadorias de Floricena Moratti, Fátima Novaes Pires. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória. Registro das aposentadorias de Maria da Penha Ribeiro, Antônio Correia Lírio, Roberto Nilson Velo e Renato Colnago. Prefeitura Municipal de Aracruz. Registro das aposentadorias de Zeina Santana Loureiro e Clarinda Nunes Sampaio. Prefeitura Municipal de Iguaçuí, registro da aposentadoria de Joana Dark Martins Reginaldi. Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Iguaçuí. Pensão Eliane da Silva Monteiro e outros registros. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo. Registro das pensões interessados Zélia Sanches Matos, Maximiliano Joaquim Alves, Altamir Gonçalves, Ana Pandovani, Maria das Graças Bastos Lima, Malvina Elias Janóis, Marlene dos Santos Silva, Marlene Pimentel Durval, Jandira Alves Friseira, Paulo Roberto Pimenta Cipreste e outro. Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre, pensão, interessados Geni da Silva Módulo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, pensão, interessados Nair Lopes de Siqueira e outro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, pensão, interessados Paulo Roberto Cardoso, Nair Santos Brito de Araújo, todas as pensões pelo registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das pensões, interessados Tamires da Silva Rufino e outro, e Alda Ribeiro Cristo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro do Palmeirim, pensão, interessada Regina Célia Efigênia de Souza. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão interessada Maria Zulmira Almonfrei Meneghel. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca, pensão interessada Ruth Rezende da Silva, todas pelo registro, todas as pensões pelo registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, pensão interessada Maria Donalva Merel e outros, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, pensão, registro, interessados Cleia Lopes Monteiro, Tatiana Danúbia Teixeira Rodrigues, Maria da Penha Tristão de Souza. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Antônio Carlos Pereira, Arnaldo Moreira Viana e Wilson Bueno. É só. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais a menos a tratar, após relatados 187 processos, ou declarada encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, a ser realizada no dia 23 de julho, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.